Alô, alô, pessoal! Estamos de volta para mais uma Voz da Real. E é isso aí, pessoal. Muito bom. A gente está vendo aí o feedback que vocês deram já no nosso primeiro episódio. Estamos curtindo bastante, pessoal. Tá gostando aí ver os dinossauros de volta ativa? Muito bom. Aí, quem sabe a gente vai começar uma Real Evolution aí, hein? Vamos ver. Vamos, quem sabe, né? Vamos ver o que o futuro nos aguarda. A gente tem uns planinhos aí. Mas é isso aí, para a Real Evolution acontecer, a gente precisa do seu apoio. Então, pessoal, curtam aí o vídeo, comentem, deem sugestões de assuntos que vocês querem ver, né? Porque aqui a gente sem vocês não vamos ser nada. A gente não vai ser nada, tô falando errado. A gente vai ser nada, porque a gente precisa da ideia de vocês aí, porra. Vocês que fazem o canal, o que que vocês querem ouvir da gente, né? O que que vocês querem ouvir a gente discutindo? Quem que vocês querem ouvir aqui? É necessário tudo isso, então não se acanhem. Comentem aí, curtam, compartilhem nas redes sociais que você quiser aí, Facebook, Twitter, Gabi, é o caralho que for. E é isso aí, hoje aqui na mesa redonda, tô aqui hoje só com o Lau mesmo, nosso grande Lau aqui, outro dinossauro velho. Fala aí, Lau, manda aí, o que que você diz? E aí, pessoal, como estão? Quero agradecer a todos pelo feedback positivo que recebemos, mesmo sendo o primeiro podcast nosso, já teve muitas curtidas, comentários, então agradecemos imensamente. E vamos nos esforçar aqui para fazer um ótimo trabalho e para entregar para vocês o que vocês merecem, que, é claro, é o melhor. Melhor, é isso aí, porque o papai voltou e vai cuidar dos seus filhinhos. Então, pessoal, vamos hoje para acabar com esse papo furado e vamos logo aqui pro assunto de hoje. A gente estava conversando mais cedo aqui com o Lau, nós dois aqui. A gente estava querendo falar hoje de um assunto que é a base, né, da real, a Matrix da Matrix. Os perigos da Matrix. Só Matrix hoje, pessoal. Vamos falar da Matrix. Ou como o Lau que puxou esse assunto, né? O que assim a gente podia falar hoje sobre essa Matrix, né? Às vezes, eu penso que seria interessante dar mais uma explicada, aquelas coisas que anos atrás, na época dos fóruns, costumávamos falar. Geralmente o pessoal acha que é só coisa a ver com filme, pensa no filme, obviamente, mas claro, tem toda aquela analogia mais filosófica lá com o mito da caverna, né, de Platão, Isso. né? Então, aquela história, muita gente tá dentro de uma caverna e de repente, e achando que tudo aquilo é real, de repente sai, começa a conhecer o mundo. O problema é que algumas pessoas podem cair na tal da Matrix, ou seja, já dissemos antes várias vezes sobre vários tipos de Matrix, né? Não só esse negócio de Matrix em relação a amor, romance, Os mulher, relacionamentos, né? política, Matrix às dos vezes até relacionamentos. sobre trabalho. Mas e quando a pessoa cai em uma Matrix por tentar sair da própria Matrix, acaba caindo em outra sem perceber? Coisa que o pessoal aqui, meus amigos, definiram como uma outra camada de Matrix, né? Como um Inception da Matrix. É o Inception. Então, é até interessante pensar nos grupos novos e como, às vezes, por melhores que sejam as intenções, eles parecem estar caindo nesse outro tipo de Matrix e acabam fazendo mais mal para eles mesmos do que bem. Um adendo que eu queria fazer aqui, né? Que a gente falou de outros grupos, né? Que assim, a gente, mesmo não postando muito, a gente está sempre acompanhando. Então, eu, lá, outras pessoas, a gente acaba até acompanhando esses grupos novos que estão surgindo aí, às vezes até interagindo aí, às vezes o pessoal não vai muito com a nossa cara, mas a gente gosta de olhar. Como a gente falou, a gente é o papai aqui, né? Estamos sempre de olho nos nossos filhos. Então, a gente estava participando, a gente vê assim, realmente, tem um pessoal bacana, um pessoal novo que é bacana, mas a gente vê umas coisas meio estranhas aí, né, Lau? Exatamente, e é aquela coisa, nós estávamos afastados porque até um tempo atrás nós fizemos o nosso trabalho, quase 10 anos atrás a gente estava com os fóruns, carregando lá, ajudando o pessoal. Depois os fóruns saíram, mas começou a aparecer essa galera nova, principalmente em Facebook. E, gente, Facebook
cuidado com o Facebook, porque Facebook, em primeiro lugar, ao contrário de fóruns, onde o pessoal tinha um tempo para ler, para escrever, para discutir, para desenvolver os temas, Facebook praticamente a regra é ter o ego inflado, conseguir curtida. Então muita gente chega com essa cabeça no Face e acaba sendo o que eu chamo de lacração de direita, né? Não é só a esquerda que lacra, vamos falar a Sim, verdade. O é pessoal quer verdade. mitar muito, a mitada é a nova lacração, é a lacração da direita. E vemos isso Se também em não me vários. engano, desculpa interromper, se não me engano, acho que tem até um termo para isso, acho que é biscoiteiro, né? Querer biscoito, uma coisa assim. Eu não. Acho que Sim, biscoitagem, é uma é, coisa assim. esse termo engraçado é que começou sendo usado por feminista, né? O feminismo usava esse termo para as mulheres que defendiam os homens nos grupos feministas, né? Que defendiam os esquerdomachos. Aí as outras feministas falavam, ó, tá querendo um biscoito de machinho. É um termo até interessante se souber usá-lo. E o Sim, Facebook é tudo sobre biscoitagem. Então, o pessoal fala besteira. E nós sabemos que, infelizmente, hoje em dia, principalmente com o Facebook, quanto mais a pessoa fala de uma maneira, quanto mais ela aparece, quanto mais ela quer mostrar que é mais radical, que é mais true, ela acaba sendo levada mais a sério do que os que têm um conteúdo melhor, só que não são tão polêmicos. É aquela coisa que nós falamos, nos afastamos, observamos os grupos surgirem e até agora não falamos nada, apenas observamos. Como o pai que vê o filho crescer e está lá olhando, mas às vezes o pai tem que voltar e cuidar bem do filho, dar uma educação, dar uns chamar tapas, atenção, né? puxar a Chamar orelha. atenção. Aí, um grupo que a gente costumava observar, assim, até meio de perto, era dos betas, né? O Lau mesmo tem até uma experiência boa nesses grupos aí. Sim, eu Conheci até um fiz, pessoal interessante lá, no pessoal, assim, tinha fiz muitos muitos amigos. exageros. Tem amigos, então, pra você ver, não é, esses caras, não sei o quê. Não, a gente não tá aqui só pra meter o pau, pessoal. O pessoal fala, não sei o quê, que nem tem guerra hoje em dia, realmente, no Facebook, que eu vejo do meter na real, com o MGTOW. E a gente mesmo já se posicionou que essa guerra não vai levar a nada. Assim, mas algumas coisas têm que ser ditas, né? Assim, como a gente falou logo no primeiro episódio, alguns dedos têm que ser colocados em algumas feridas. Não por mal, não porque a gente quer aparecer, mas papai tem que dar a palmada nos fininhos, a palmada corretiva, né, Lau? Exatamente. Mas eu fiz amizades nesses grupos e é um pessoal mais jovem, um pessoal com uma energia nova, né? Sim, sim. O jovem, ele tem aquela energia, ele quer fazer as coisas acontecerem, só que, infelizmente, nesses grupos vieram um extremismo que é normal no começo, só que não é normal se manter por muito tempo. E junto com isso veio algumas teorias novas que podem estar fazendo mais mal do que bem. Uma delas é o tal do coping. Explica pra nós aí, assim, tipo, pra quem não conhece, assim, o que seria esse coping? Vamos fazer aqui uma tradução livre. Seria algo como se conformar, lidar, na verdade, né? Então eles usam o termo coping para falar que a pessoa está arrumando uma forma de lidar com os problemas dela. O problema é que no final eles usam, claro, de forma crítica para dizer que a pessoa está Se se enganando, né? enganando, se iludindo. Então, a real na nossa época, um dos carros-chefes era o crescimento pessoal. Sim, o desenvolvimento era o doutrinador mesmo aí, quem lembra dele, basicamente só falava disso. Exato, Grande doutrinador. ele bateu muito nessa tecla. E isso foi o que fez muitos caras da Real, e eu falo isso porque eu conheço muitos, inclusive vi pessoalmente, né? Nós conhecemos. E esses caras, eles chegaram de um jeito na Real na nossa época e saíram de outro. Cresceram muito, estudaram, treinaram. Alguns hoje têm empregos ótimos, são pais de família, estão bem casados até.
realmente mantêm uma vida saudável, viajam, treinam. E às vezes, assim, né? A pessoa às vezes nem assim ganha um dinheiro, que o pessoal às vezes só vê essa parte material. O cara ganha um dinheiro, compra um carro, compra uma casa. Às vezes o cara continua humilde, às vezes o cara tem uma vida humilde, mas assim, o psicológico dele nem se compara ao que era nos tempos que ele entrou na real, tava revoltado, acabou de levar um pé na bunda aí que deixou ele fudido da cabeça, ou tava Exatamente. depressivo, acabou, tipo, aí tomou aquelas pauladas corretivas, né, que a gente tinha. Alguns se revoltavam e saía, outros acabavam tomando jeito. E melhoravam muito, inclusive. Sim, eu mesmo confesso aqui que foi um deles. Eu era um Também. paspalhão. Eu era um paspalhão, não tenho a mínima vergonha de falar isso. Ainda Todos continuo, éramos. mas bem menos palha. Ainda sou, né? Mas menos ainda do que era, graças a Deus. É uma coisa interessante, porque agora eu tenho percebido que em vários desses grupos novos, digamos assim, a nova geração, né, da Real, apesar de que muitos não usam mais esse termo, Alguns têm até raiva, na verdade. Ah, sim, e a raiva não é por culpa nossa, né? É culpa, e nem mesmo deles, é culpa de outros grupos que também eram da Real, que não estão conosco, né? Que tivemos também nossas brigas internas e esses grupos atacaram, esses outros caras antigos atacaram essa molecada mais nova de forma até injusta, né? Ao invés de acolher, de ajudar. ouvir eles, né? Ver o que eles têm a Exato. dizer. Ou seja, simplesmente falar, vamos cortar esse pessoal, coisa que nós aqui não fazemos, coisa que a Real da nossa época não fazia. A gente recebia todo tipo, a gente aguentava às vezes muita Nossa coisa, senhora. porque tiveram pessoas difíceis, né? Assim, para falar que a gente não cortava, claro que a gente tinha que cortar alguns, porque alguns eram demais, assim. Cara que não tinha, assim, só psicólogo, um psiquiatra com um remédio que teria Claro. condição de cuidar. E a gente não é treinado para isso. A gente é tipo, se ajuda. Às vezes um com mais experiência fala, ó, cara, faz isso, entendeu? Mas a gente não tem condição de lidar com louco. Eu, Mas assim, teve muitos casos de caras, de pessoas. Eu mesmo conheci ou conheci uns dois ou três, que os caras queriam se suicidar, e com o tempo, com a participação do fórum, o cara foi mudando de ideia, foi se desenvolvendo, não tem nada de coping. O cara foi se desenvolvendo por si, até para sair daquele buraco. Hoje são pessoas boas, cara. Às vezes até acho que se mudou de país, está trabalhando fora, conseguiu um emprego fora. Assim, como diziam antigamente, né? Real salva vidas, entendeu? A gente não é médico, a gente não é psiquiatra. Mas assim, a gente pode ajudar também, cara. Mas continua aí, Lau. então, eu lembro, inclusive, legal você falar isso, você ter falado isso, Barão. Hum, Você lembra que como nós administrávamos, né, um fórum grande, você administrava dois, né? é o administrador. Sempre fui ali da panelinha, né? E você lembra o tanto de gente, de membro novo, ou às vezes até algum membro mais antigo, mas que não tinha ainda se adequado completamente, né? Que estava na luta e tinha uns problemas escabrosos que Sim. eles não podiam contar para todos, porque às vezes eram coisas que eles tinham vergonha, que eles ficavam inseguros, e eles vinham para nós, nos contavam em privado. Sim, Eu sim. lembro de um que nós, inclusive, conversamos entre nós para ver uma forma de dar um apoio para esse rapaz. E hoje parece que ele está bem melhor. Um amigo dele uma vez falou, apesar de que nós perdemos contato, mas tinha um outro amigo dele no fórum na época, contou pra gente que ele estava muito melhor, voltou para a igreja, um monte de coisa. Ah, ótimo. Graças a Deus. Graças a Deus. E agora eu vejo esse pessoal falando que o crescimento pessoal é coping, esse pessoal mais jovem. Um Então eles placebo, vão. né? Um placebo, acho que é um placebo. Exato, eles falam que se você está procurando um crescimento pessoal, por exemplo, estudar para concurso, trabalhar, guardar dinheiro, ahn, fazer uma musculação, uma dieta, uma arte marcial, para eles estão falando que é coping. Então, sempre vejo nesses grupos novos, grupos betas, incel, pobretanos, vem um cara que está falando que está tentando melhorar, e sempre aparece um falando que ele está na Matrix ainda, que isso é coping,
que ele precisa da Red Pill, da Black Pill e outras invenções aí que agora existem, né? Que na nossa época não tinha ainda. Mas isso faz muito mal. Falar que a pessoa está se enganando, que o beta sempre vai ser beta, não é bem assim que funciona. Falar que se nascer o beta sempre vai ser fodido em relação a trabalho, estudo, mulher, não sei o quê. Não, isso daí é falso. Você pode Sim. sempre crescer, sempre melhorar. Quando É eu um profi- cheguei na Real, eu tava gordão, eu tinha cara todo inchado, eu comecei a treinar, estudar e tudo ficou muito melhor para mim. E até eu fiquei mais seguro. Sim, cara, sim. E assim, uma coisa, um dos problemas também que eu noto é que é um pessoal bastante materialista. Assim, não tô falando que os caras têm que virar monge, ai, fazer voto de pobreza. Não, é que assim, até um comentário que a gente tava comentando esses dias, que eu acho que um lá que ele comentou, esse barão não sabe de nada, o cara é só um assalariado. O cara, pra falar isso pra mim, tem que ganhar acima de 4 salários mínimos. Tipo, Sim, isso tem isso a daí ver, cara. eu te Assim, por contei, né? O exemplo. cara falou num grupo desses. Isso. Assim, eu não tô nem nervoso com isso, eu não ligo. Eu falo mesmo, se eu ainda fosse assalariado, tava bom. Hoje em dia eu sou menos que isso. Mas, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: que, pô, então, aquela sabedoria que muito pessoal antigo tinha, por exemplo, avós nossos que eram muitas vezes pessoas bastante humildes, então não serve pra nada porque só porque eles não ganhavam dinheiro, assim, eram aqueles coitadinhos lá da roça, mas que tinham às vezes um conhecimento da vida, das coisas, tinha uma vida mesmo até muito mais tranquila que muito pessoal aí de dono de empresa, que muitas vezes está pendurado em remédio, que eu já tive contato com alguns e sei muito bem disso. É um negócio assim, também um dos problemas isso. O pessoal é muito materialista, muito focado no dinheiro, assim, eu tenho que ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Só que assim, aí às vezes fica também, mas se ganhar dinheiro pode ser coping. Então fica um círculo, uma Matrix da Matrix, e fica nisso, e, meu, é uma loucura. O pessoal O acaba que se afundando mais do que quando ela estava na Matrix. cria um círculo vicioso, porque aí o cara, ah, para saber alguma coisa tem que ter dinheiro, mas para ter dinheiro é coping. Aí o cara fica nisso, fica se correndo atrás do próprio rabo, sempre afundando e pode acabar se suicidando, acabando fazendo uma besteira. E, infelizmente, a gente tem uma cultura do país, né? Aliás, praticamente em todo mundo, mas no Brasil tem muito isso de uma matrix profissional, né? Vamos dizer assim. Eu tinha escrito esse texto há muito tempo, até perdi, deve estar no outro PC. Mas é uma coisa interessante que eu lembro que desde criança, sempre que um adulto, uma pessoa que trabalhava, que já tinha vida própria, sempre que fazia merda e alguém criticava, a pessoa virava e falava: não devo nada a ninguém, eu pago minhas É, contas. é o Gente, famoso, né? Eu pago meus boletos, é bem isso. e não é por aí a coisa. Não é porque a pessoa ganha bem e paga os boletos que ela está livre de crítica, que ela está certa. Muitas vezes a pessoa ganha muito bem e está fazendo merda atrás de merda, se afundando. Por exemplo, quantos casos de caras ricaços, às vezes até mesmo bilionários, que caem na passarinhagem, por exemplo. É Verdade, sério. verdade. Sem contar que não tá no gibi o tanto de cara rico, com ótimo emprego, que parece que tem uma família respeitável, filhos em escola particular boa, mas aí vai ver, chega o fim de semana, tá levando a esposa pro swing, É, passarinhando até, como diriam lá os caras, tá tomando leite federal como se não houvesse amanhã, como diriam esses grupos mais novos, né? Então, é complicado sim isso. então, assim, isso pelo menos quando é a parte mais grotesca, né? Porque assim, a gente tem aquele padrão, né? Que muitas vezes até uns caras da Real, não citando nomes aí, né? Que tinham cargos bons e tudo, mas se acabavam na bebida, por acaso. Se acabavam assim Sim. de cair no chão na sarjeta. E eram pessoas de boa posição social, E o por causa cara do psicológico. e do passarinhismo também. Tem um pouquinho disso, mas é mais o psicológico aí quebrado, né? Sim. Por exemplo, eu não sou contra beber, só que, por exemplo, você tem que saber, você tem que
tá bem. É o que o Chesterton fala, né? É melhor, se for para beber, então, se quiser, beba até cair, mas contanto que esteja feliz, Pois comemorando. é. Mas nunca beba quando está triste. Sim, sem dúvida, porque é que nem essas pessoas que se acabam na bebida, esse pessoal que tá na rua, né? São pessoas que tiveram desilusões muito fortes, assim, perderam um parente, perderam uma mulher, separaram e caíram no mundão. Não viram outra salvação, né? Não viram outra solução, caíram no mundão. E isso pode acontecer com vocês aí, Betinhas. Fiquem, tomem cuidado, vocês querem mesmo terminar na rua? Não tô aqui falando que mendigo é, coisa ruim, assim, não, mas não é uma posição legal, cara. Tem que tomar Muitas cuidado. vezes, aqui onde eu moro tem muito mendigo e às vezes, além de dar uma esmola ou pagar uma comida, eu converso com alguns e eram pessoas que tinham até um emprego normal, tinham uma casa e muitas vezes perdem tudo, às vezes o cara manda embora, tá devendo e não paga, fica enrolando, aí ele acaba sem pagar o aluguel, vai para a rua. E aí o que acontece? Alguns até poderiam voltar e ficar bem, só que naquele medo, naquela revolta, porque do nada foi para a rua, eles começam a beber, usar drogas e se afundam e fica nesse ciclo infinito. O Sim. Chesterton fala sobre isso, não sobre isso, mas sobre esse negócio de beber porque tá triste, revoltado, porque tá com o psicológico ruim. No livro Hereges, eu sempre falo que esse é o melhor livro que tem, o melhor livro que ele escreveu. Todo mundo quer ler O Homem Eterno, Ortodoxia, mas leiam primeiro Hereges. A recomendação, hein, pessoal? Anotem aí, Esse, procurem. esse livro é incrível. E ele fala o seguinte: quando a pessoa bebe porque está triste, ela está enxergando a bebida, tentando usar ela para afastar aquela tristeza, aqueles anseios, aqueles medos. O problema é que, mesmo que no momento ela se sinta melhor, depois volta pior, ela vai ter que tomar mais. Então ela vai procurar a cura naquela bebida e vai sempre tomar mais e mais e mais. Coisa que não vai acontecer se ela está simplesmente bebendo para comemorar, porque está feliz. Então esse é o perigo de se criar um hábito quando você está triste, buscando espantar aquela tristeza. E quanto ao negócio da Matrix profissional, desse negócio de achar que basta ter dinheiro para poder ser o cara, para poder fazer o que quiser, ser o sabe tudo, uma coisa interessante é o que o filósofo Louis Lavelle fala. Tem um livro que foi lançado já faz uns anos, chamado, aliás, já faz muitos anos, né? Regras para a Vida Cotidiana. E ele fez esse livro baseado nas coisas que ele escrevia para ele mesmo, algumas Sim. notas que ele tomava das coisas que ele observava e para ele mesmo conduzir a vida dele. Não, peraí, não é esse livro, Regras para a Vida Cotidiana, acho que é outro. Acho que é talvez. A ideia é essa, né? A ideia é essa, né? O que ele Basicamente. fala é o seguinte, que o dinheiro é uma coisa boa, só que quando ele se torna um vício, uma obsessão, ele é pior do que qualquer outra droga, porque a única droga que quanto mais você tem, menos você usa, você nunca quer usar se você é um cara que tem esse vício pelo dinheiro, tá sempre querendo ter o dinheiro e tem medo de gastar por mais que tenha. Sim, isso me lembra até um caso acho que um casal americano que a mulher era daquelas dor, tinha problema psicológico logo, e ela foi juntando dinheiro e chegou a um ponto que ela não gastava nada. Chegou a um ponto que acho que o filho dela pegou câncer e ela mandou ele pro tipo SUS lá, tem um SUSinho lá no americano, para não Sim. gastar dinheiro com o tratamento do filho. E o filho morreu de câncer, sendo que ela tinha condições de dar um tratamento. Mesmo que ele não se curasse, pelo menos ter uma morte mais digna, né? Eu vi de uma mulher, não lembro se era americana, isso muito tempo atrás, quase meio século, um século atrás. Ela era riquíssima e ou era americana ou era inglesa, não lembro, mas era Acho que muito rica, tinha acho que é milhões. é isso mesmo. O filho dela acho que tinha se cortado, não sei, se machucado, começou a infeccionar e ela não queria chamar o médico porque não queria gastar. No final botou em coisa pública ou pegou o mais barato. Acho que ele acabou perdendo uma perna porque ela não queria gastar dinheiro com o filho. É pra você ver, né, cara? Tipo, é foda. É que nem a gente tava falando, é um ciclo vicioso, cara. E o cara, se não dá um jeito de quebrar isso, às vezes procurar ajuda, seja, sei lá, com um padre, sei lá, quem é evangélico aí, com um pastor, não sei, ou com um médico, né, um psiquiatra. E tem muita gente que, não, que não sei, mas tem muita gente que tá precisando de um psiquiatra, de remédio.
Não é falando de zoeira, assim, de cara, você é um louco. Não, cara, estamos falando de verdade. Caça um médico, cara. Não é, como é que é o nome? Fraqueza nenhuma, derrota nenhuma. Você fala, porra, eu tô doente, eu preciso de ir atrás de alguma ajuda aqui, que senão eu vou continuar nesse buraco, vou ficar achando que tudo é coping, que tudo é dinheiro, que não sei o quê, e vou ficar nessa, cara. Não dá. Complicado mesmo. Agora, então, é essa dica que nós temos a dar, né, para o pessoal mais jovem aí. Nossos Esse, filhinhos aí. esse negócio aí de coping. Geralmente, falar que é coping é que é o coping. Por exemplo, o cara vem e fala que está crescendo na vida, que está treinando, estudando, trabalhando. Aí vem alguém falar, isso é coping, você tá, tá se enganando, você vai sempre ficar na merda porque você é beta. Não, na verdade o coping é do cara que está falando que é coping. Eu vou explicar por quê. Quando o cara fala que o crescimento pessoal é enganação, o que, que acontece? Ele mesmo está tentando enganar a si próprio porque ele não é capaz de levantar a bunda do sofá e fazer alguma coisa para ele melhorar. Então ele tenta falar para todos que isso é coping para ele mesmo acreditar, entendeu? Gente, Sim, vamos crescer, vamos treinar, dizer dinheiro, crescer o espiritual, o físico, o emocional, tudo. e se precisar de ajuda, se quiser conversar aí, ó, tem os fóruns, tem os grupos aí. Não se acanha não, pessoal. Como eu falei, a real é meio bruta, a gente pode te dar uma madeirada, mas não é, como é que é, por safadeza, por maldade, pra gente ficar se achando, ó, eu sou gostosão, eu sou alfa, não. Que É a por gente foi amor. criado assim também. É, por amor, a gente foi Nós criado fomos assim criados também. assim, nós não reclamamos. A gente agradece, cara. A gente agradece que foi assim. Se hoje eu sou um menos paspalho, é por causa das porradas. Bem que eu não tomei muitas porradas, mas assim, não diretamente, tomei porradas indiretamente, né? Que eu ia lendo relatos, artigos, ia me identificando. Porra, eu fazia isso aqui, eu sou um merda. Até fiz um vídeo com isso, né? Como deixar de ser um merda. Foi mais ou menos o meu processo. Hoje eu sou um menos merda. Mas é isso, pessoal. Acho que a gente vai dando uma encerrada por aqui, né? Até para não ficar muito cansativo, o pessoal, que já tá chegando a quase meia hora de gravação, né, Lau? Eu acho que já passou até. Ah, mas tá bom, tá ótimo. Acho que o pessoal vai curtir aí o assunto de hoje. Espero que curtam. E, pessoal, quero lembrar para vocês aí, nos comentários aí dos vídeos, tanto no Facebook, ou no Twitter, ou no Sugerir próprio. pautas, temas para os Isso, próximos. sugere, cara, sugere. Fala assim, cara, eu quero que vocês falem sobre assunto tal, entendeu? Que a gente pode ver, a gente pode ver e fala, cara. Porque, como eu falei, quem faz esse canal aqui é vocês, brother. E se quiserem, mandem as perguntas que nós faremos o possível para respondê-los. O que vocês quiserem. É isso aí, é isso aí. Então é isso, pessoal. Vamos encerrando aqui por hoje. Espero que tenham gostado. Se não gostou, fazer o quê, né? Se quer xingar, pau no seu cu, que a gente não vai ler. Críticas são bem-vindas, desde que positivas, que a gente não tá te xingando, pessoal. A gente tá aqui no respeito. Então, pô, acho que tem que melhorar coisa tal, falar coisa tal, fala na moral, que a gente vai ouvir, vai dar um joinha lá e vai tentar implementar. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção, pela audiência e até a próxima Voz da Real.